Mano, a quarta temporada de Stranger Things trouxe muita emoção por conta de vários fatores. Olha, tivemos muita nostalgia por conta das músicas que tocaram em alguns episódios, pelo rumo que a série seguiu e por conta dos personagens que apareceram e encantaram o público. Isso aconteceu com o personagem Ed Manson, que surgiu na temporada e simplesmente conquistou o carinho de muitos que assistiram a série. Talvez porque muitas pessoas se identificaram com ele. Ele é um personagem que se destacou por ser diferente, por parecer meio louco, parecer meio fora da curva, até que a série vai desenrolando e nos mostrando como ele é sensível e se importa com todos que estão à volta dele. Eu não fugi dessa vez, né? Não. A questão é que houve uma cena de homicídio em que ele estava presente. Para nós que assistimos, vimos que todo o ocorrido foi devido ao vilão da temporada, que é o Vecna. Mas na série, para os policiais que estão investigando o caso e não sabem o que de fato aconteceu, eles acusam o Ed pela morte de Chrissy. Isso porque a cena de crime de fato aconteceu no trailer onde ele morava, mas também porque começa a rolar alguns boatos de que ele mexia com coisas sobrenaturais, de que ele fazia rituais malignos, e a partir daí começaram uma busca desesperada por ele, dizendo que ele teria matado ela para realizar um ritual demoníaco, mano. Agora, e se eu te falar que essa história que aconteceu na série foi baseada em uma história da vida real, em que um grupo de jovens foram declarados culpados por o crime por serem diferentes, assim como o Ed, você vai acreditar? Pois bem, mano, isso foi verdade. No vídeo de hoje iremos ver o caso do True Wes Memphis, que inspirou a história de Ed Manson, de Stranger Things. Bom, agora se você chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Felipe, esse é o canal Make Sense Play, um canal de entretenimento onde falamos sobre os assuntos diversos. Então se você gosta de vídeos assim e se identifica comigo aqui, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. E o mais importante, clica no sininho aqui na parte de baixo, pois assim você vai ser notificado toda vez que sair vídeo no canal como esse aqui. Nessa quarta temporada de Stranger Things, conseguimos notar que rola toda uma confusão na cidade de Hawkins, falando sobre rituais satânicos, forças ocultas que estão tomando uma proporção muito grande na cidade. Na série tem o clube Hellfire, no qual o Mike e o Dustin também fazem parte. Esse clube tem como principal o Ed. Na real, mano, o que eles fazem é jogar um jogo que se chama Dungeons & Dragons, que é um jogo de RPG onde eles usam a imaginação. O jogo por si só foi criticado por induzir pessoas a fazer coisas erradas. Pelo fato do Ed ser roqueiro, jogar esse tipo de jogo está fora dos padrões da sociedade, fez com que a culpa das mortes que ocorressem na cidade caísse para cima dele. Então, antes de começarmos a falar sobre o caso real, já quero deixar aqui que esse vídeo pode conter fatos pesados que podem gerar gatilhos. Então, se você é uma pessoa mais sensível ou está passando por um momento difícil, recomendo não assistir esse vídeo. A história verdadeira começa na noite de 5 de maio de 1993, quando 3 crianças com apenas 8 anos de idade desapareceram da cidade de West Melton. Steve, Michael e Christopher Byers eram melhores amigos e colegas de escola. Além disso, eles faziam parte do time de escoteiros da cidade. A cidade, por sua vez, era uma cidade muito pequena e formada por pessoas muito religiosas e conservadoras, além de ser considerada uma cidade muito segura. Os três saíram para andar de bicicleta juntos e foram vistos pela última vez às 6h30 da tarde. Eles geralmente sempre voltavam para casa nos horários, mas isso não aconteceu naquela noite. Mais tarde, naquela mesma noite, os pais deles reportaram o desaparecimento das 3 crianças. Eles até foram buscar os garotos onde eles costumavam andar de bicicleta, mas não foram encontrados. E olha, mano, isso não era uma coisa muito comum de acontecer naquela cidade, então a busca pelos 3 se tornou algo gigantesco ali na região. A busca pelas crianças retomou no dia 6 pela parte da manhã. Naquela cidade tinha uma área florestal conhecida como Robin Hood Hills, onde muitas pessoas faziam caminhada, corrida, então era um lugar muito conhecido pelas pessoas que moravam ali. Por volta da 1h45 da tarde, um dos policiais encontrou um tênis de criança boiando no córrego. Então começaram a ir mais a fundo no córrego e tal, para tentar achar mais pistas, até que encontraram o corpo de 3 crianças que estavam nus, além de estarem com os pulsos e tornozelos amarrados com cadarços. Também tinham vários ferimentos nos corpos, como marca de mordidas, além de terem suas genitais mutiladas também. Parecia que eles também tinham sido espancados e as roupas deles foram encontradas um pouco após os corpos. A autópsia de 2 acusou morte por afogamento, enquanto um foi dado morto pelos ferimentos. Olha, uma coisa curiosa nessa cena de crime foi que os nós que amarraram os pulsos e os tornozelos das crianças estavam diferentes. Então deduziram que poderia ser mais de uma pessoa que poderia ter cometido aqueles crimes. Bom, agora vamos lá. Os policiais daquela época disseram que esse crime poderia ter sido por conta de rituais satânicos. Naquela época existia rumores de haver rituais assim naquela floresta, tá ligado? Mas nada com embasamento ou evidências. Agora tenta imaginar,
Aquela era uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia. Um assunto para chegar no conhecimento de todo mundo, mano, era uma coisa muito rápida. Então com isso, uma grande parte da população começou a citar nomes de pessoas que poderiam estar fazendo isso. Mas eles falavam nomes aleatórios, tá ligado? De pessoas aleatórias, sem fatos ou sem conhecer as pessoas, tá ligado? Agora uma pergunta, por que deduziram que essa cena de crime poderia ter sido um ritual satânico? Nos anos 80 surgiu um movimento nos Estados Unidos que se espalhou pelo planeta e tal, conhecido como Satanic Panic. E esse pânico satânico tem mais de 11 mil casos que abordam esses rituais satânicos. Esse pânico afetou muito as investigações criminais, pois todos os aspectos eram controversos, tendo uma ligação muito forte com abusos sexual de crianças. Então qualquer crime relacionado a crianças, tendo um contexto assim, eles falavam que eram de rituais satânicos. Esse movimento foi uma onda onde cultos satânicos eram realizados com a intenção de corromper a alma dos jovens. As pessoas consideravam jogos de RPG, heavy metal, filmes de terror como um portal para o mal. A maioria das pessoas que falavam sobre os rituais satânicos eram pressionadas durante várias horas sendo interrogadas, e depois de muito tempo era mais fácil concordar e falar que era um ritual do que ficar mais tempo sendo interrogado. Naquela época esse assunto era muito comentado em televisões e rádios. Essas denúncias vinham muito de fundamentalistas religiosos, então parece que eles tinham esse lance de querer colocar a culpa em alguém. Aí falava, é ritual satânico. O Dungeons and Dragons foi um jogo que ganhou popularidade na década de 80 e várias organizações cristãs acusaram esse jogo a levar pessoas ao satanismo, dizendo que quem jogava aquele jogo confundia a realidade com a imaginação. E na série essa é a fala que o Jason diz para acusar o Ed dos assassinatos. Sem respostas, a população daquela cidade começou a sair desesperada atrás de respostas. Queriam saber quem foi que cometeu aqueles crimes. Quem estava por trás daquele ritual satânico que assim, mano, pessoas fanáticas saíram nas ruas dizendo que o fim estava próximo e que o diabo estava solto. E lá eles eram muito religiosos e acreditavam firmemente que era alguma coisa demoníaca. Com todo esse caos na cidade, alguém foi até a polícia e mencionou o nome de Damian Wayne, que tinha 18 anos e era fora daquele padrão considerado normal da época. Ele era um adolescente pobre e chamava atenção pelas roupas pretas que usava, ouvia heavy metal e gostava de ler livros de terror. Fumava e não tinha tantos amigos assim. A polícia colocou ele como primeiro suspeito por conta dessas questões que acabei de citar aí, mais o depoimento de uma tia de uma namorada dele que disse que tinha visto ele perto da cena do crime por volta das 9 da noite com a roupa suja de lama. Então até esse momento eles tinham esse depoimento da tia da namorada dele, mas esse estilo fora dos padrões. Além disso, eles tinham um histórico de problemas mentais, se descrevendo como homicida, suicida, esquizofrênico, depressivo e sociopata. Quando ele foi à delegacia como um álibi, ele disse que tinha conversado com algumas amigas naquela noite. Porém, uma das amigas disse que não tinha conversado com ele. A polícia também perguntou como ele achava que o assassino se sentia após cometer aquele crime. Ele disse que a pessoa se sentiria poderosa, tá ligado? Por ter feito aquilo. Ainda completou que o assassino atraiu as crianças para a floresta, já que eram pequenos e não tinha nenhuma malícia. Olha, esse depoimento dele até parece meio suspeito, até pensamos que para quem conhece livros de terror, de crime, poderia pensar em dar uma resposta assim como a dele, tá ligado? Não seria nada tão longe do óbvio. Havia uma pressão muito grande por parte da população e da família das vítimas para achar os culpados. Já que era uma cidade pequena, eles não tinham passado pela experiência de ter um assassino na cidade. Na manhã do dia 2 de junho de 1993, Jesse Miskley foi levado pela polícia, que disse que precisava fazer algumas perguntas. Os investigadores disseram que estavam procurando os assassinos e que dariam um valor de $35 mil caso ele soubesse de algo que ajudaria no caso. Logo de cara ele disse que não teve nenhum envolvimento no crime e que não sabia se o Damian estava envolvido. Esse interrogatório, mano, demorou horas. Jesse era conhecido por ter o QI muito baixo e nesse interrogatório ele contou várias histórias diferentes. Foram 12 horas conversando e ele é exausto, mano. Então basicamente no final do interrogatório ele concordava com tudo que a polícia falava. Ele primeiramente se colocou na cena do crime como uma testemunha ocular dos assassinatos e depois como um participante ativo. A confissão forçada dele foi suficiente para colocar ele, Damian e Jason na cadeia. No dia 3 de junho, Jesse deu um depoimento confessando um crime, dizendo que viu o Damian batendo nos garotos e abusando deles sexualmente. Porém, nesse interrogatório ele deu algumas informações totalmente fora de contexto, como dizendo que o crime aconteceu ao meio-dia, sendo que as crianças foram vistas no período da tarde. Ele disse também que os garotos apanharam muito e foram amarrados com uma corda, sendo que na realidade os garotos foram amarrados com cadarços. Jesse tinha álibis que dizia que ele estava assistindo uma luta na noite do crime em outra cidade. E olha, foi até mais de uma pessoa que confirmou isso.
a evidência que a acusação mostrou para provar que eles eram culpados foi que o Damien ouvia músicas do Metallica e lia livros do Stephen King. Sua postura durante os julgamentos era mal interpretadas, assim como a sua frieza para com as vítimas e suas famílias. Além disso, um colega de cela disse que ele teria confessado o crime. Os 3 garotos se declararam inocentes no dia 4 de agosto com o julgamento, todo confuso e sem fundamento. Várias testemunhas confessaram ter mentido durante o julgamento, inclusive um cara que foi crucial no dia disse que estava drogado e achava que tinha convicção que eles tinham matado as crianças. Esse mesmo cara pediu desculpas anos pra frente. Resumindo, não havia nenhuma prova que indicava o relacionamento deles com o crime. Porém, uma coisa muito estranha foi que alguns dias antes do julgamento, o promotor simplesmente alegou ter um instinto de que a arma do crime estaria no lago que era atrás de onde o Damien morava. Ele levou mergulhadores que acabaram achando uma faca. Com isso, o promotor disse que tinha certeza de que essa faca foi usada para castrar os meninos. Porém, essa faca não tinha nenhum DNA e foi crucial como uma prova do crime. Damien foi sentenciado à morte enquanto os outros 2 pegaram uma prisão perpétua. Em 1996, a HBO lançou uma série de documentários sobre os supostos assassinos de West Memphis, que deram ao público uma visão mais detalhada do caso. O primeiro filme deu origem a um movimento dedicado a reabrir as investigações na esperança de que os 3 jovens fossem libertados. À medida que esse movimento foi ganhando forças, alguns artistas foram abraçando essa causa, como o vocalista do Pearl Jam, o Ed Vedder, o ator Johnny Depp e o Peter Jackson. Eles disseram que se fossem eles na acusação, eles também seriam acusados do mesmo jeito por usar roupas diferentes e ouvir músicas diferentes. Algumas dessas celebridades chegaram a financiar investigações sobre o caso para tentar libertar os 3 jovens. Teve vários shows beneficentes para arrecadar dinheiro e ajudar na defesa dos jovens. Em 2013, Jackson e Damien apresentaram um quarto documentário sobre o caso, mostrando a visão geral sobre os 8 anos de prisão dos supostos assassinos, revelando evidências novas e mostrando a possibilidade de haver um novo suspeito. Ao decorrer da investigação inicial, houve vários suspeitos e cenários alternativos que foram ignorados pelas autoridades. Um homem conversou com as crianças um dia antes do crime e tentou convencer um dos garotos a ir com ele de carona. Pode ser que esse cara tenha seguido as crianças até a floresta e ter cometido o crime lá. Esse mesmo cara foi encontrado em uma lanchonete na mesma noite do acidente com a roupa cheia de lama e sangue, porém nunca foi identificado pela polícia. Outro suspeito foi um serial killer com o nome de Edward Edwards. Em vários casos famosos que não sabem de quem foi, eles atribuem a esse serial killer. Ele sempre gostou de se vangloriar pelos crimes que cometeu, então não faz tanto sentido assim ele não querer a culpa de um crime famoso como esse. Em 2007, um novo DNA de exames dos cadastros usados para amarrar as crianças foi encontrado uma pontinha de cabelo que levava até o padrasto de uma das crianças mortas. Esse, por sua vez, tinha um longo histórico de agressão e abuso. Dá até para perceber em uma entrevista que ele está ao lado da mãe de uma das vítimas que ele está bem sério e desconfortável, tá ligado? Tenso com aquela situação. Enquanto a mãe está ali toda preocupada em saber quem cometeu aquele crime. Eles se divorciaram em 2004 e desde então ela mudou sua postura sobre os culpados do crime, achando que seu ex-marido tem envolvimento nos assassinatos, dizendo que achou o canivete favorito do filho dela nas coisas dele. Bom, com o DNA de Terry, que era o padrasto de uma das crianças deles, conseguiram colocar Terry na cena do crime. Sendo assim, os 3 jovens entraram com um pedido dizendo que não tinha nenhuma evidência ou DNA de ambos, que tinha o DNA do padrasto. E então, no dia 4 de novembro de 2011, eles tiveram uma nova audiência para rever todas essas evidências, e foi aí que eles aceitaram um tal de Alford Plea, que é um tipo de acordo legal nos Estados Unidos que te declara culpado para declarar sua inocência. Ainda faz parte desse acordo de que os 3 não podem processar o Estado. Então, após 18 anos de prisão, os 3 foram libertados, apesar de muita gente achar que os assassinos de verdade nunca foram presos. Talvez estejam soltos até hoje em dia. I know that in your case, something called the Alford Plea was used as a way to really get you out of prison. Yes. Can you explain what that is and why it was used? It's really rare, bizarre, and nonsensical. What an Alford plea means is you're accepting a guilty plea and maintaining your innocence at the same time. The reason it exists is so that it sort of brings closure to a case and it prevents the state from being held responsible for what they've done. They don't have to compensate you in any sort of way or ever admit that they made a mistake.
You know, people ask me, did I have a hard time accepting that, coming to terms with it, taking that plea? And the answer is no, because, you know, I'd been in prison for almost 20 years. I was losing my eyesight. My health was degenerating rapidly. You know, on death row, there's almost no such thing as medical care and dental care. They're not going to spend a lot of time and money and energy taking care of someone they plan on killing. I was literally dying. I knew that if I did not take this deal, I was never going to live to see the outside of those walls. E aí, sabia que a história do Ed Sturgis era baseada nessa história real? O que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários. Siga nosso perfil do Instagram para ficar mais por dentro do que eu faço no dia a dia e ter uma relação mais próxima a mim também. Deixa o like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo novo, assim como esse que você acabou de assistir. E nos vemos no próximo vídeo, demorou? Fui!